Então, aqui, ó, dia 8, que é a de hoje, né? As repercussões jurídicas nos contratos imobiliários, aí a gente tem shopping center, compra e venda, e aqui com esses palestrantes. Locação, exatamente. Dia 13 é uma segunda-feira, às 19h30, vai até às 21 horas, nós vamos tratar de crise empresarial decorrente da pandemia, né? Compliance, essa gestão de crise na parte empresarial. Será o advogado Rodrigo Numeriano, o João Guilherme Gebran, o Marco Aurélio Florencio e o João Gabriel Gebran. São todos advogados da área empresarial. Nós vamos ter no dia 16 de abril, quinta-feira, no mesmo horário, 16 às 19h30, revisão dos contratos em decorrência da pandemia. E aí teremos o Gabriel Schumann, que é de Curitiba, advogado, professor, Marcos Errá, que está aqui, e o Alexandre Gomide, né, que também está aqui. Nós vamos ter, no dia 20 de abril, que é uma segunda-feira, às 19h30, o pacote anticrime, a discussão sobre o pacote anticrime e essas questões envolvendo a pandemia. Desembargador João Pedro Gebran Neto, o advogado Marlos Arnes, e não está na página, e a gente vai atualizar, Tony, já anota aí, o ministro Rogério Schietti só confirmou para mim ontem, então ainda não está atualizado, mas tem a participação confirmada do ministro Rogério Schietti, no dia 20, né, às 19h30, ministro do STJ. Depois nós vamos tratar sobre federalismo e crise em tempos de pandemia, né? Vamos tratar questões envolvendo federalismo. Aí vamos ter o juiz federal Clênio Jair Chus, Raquel Andrade, que é advogada, e Marco Antônio Rios da Nóbrega. Marco Antônio é do Tribunal de Marco Nóbrega, como é conhecido aqui, é do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, enfim, vamos tratar sobre essa questão do federalismo e crise em tempos de pandemia. No dia 27 de abril, segunda-feira, às 19h30, também, nós vamos ter os aspectos jurídicos do contrato de plano de saúde, também esse impacto da pandemia. Aí nós vamos tratar desse assunto com aqui o Gabriel Schumann, o advogado Elton Fernandes, que é aí de São Paulo, especialista nessa área de plano de saúde, tem um escritório aí que só trata desse assunto. A professora Paula Moura, não é? Também, e Marcos Errá. Então, é um painel bem interessante, né? Medidas jurídicas tributárias. Isso vai ser tratado no dia 30 de abril. Tá? A turma está agoniada naturalmente com as contas, com os encargos, né? Os tributos aí se vencendo, o faturamento caindo, enfim, uma série de problemas. E aí nós vamos ter o advogado tributarista Rodrigo Numeriano, né? O José Maria de Arruda Andrade, e aqui a gente precisa atualizar o Antônio de Souza, tá? E ainda... Não, só, Antônio de Souza. Isso será no dia 30 de abril. Estamos planejando um painel sobre recuperação judicial e vamos anunciar aqui quando tivermos os nomes confirmados. Ivanildo, confirma, Ivanildo, você topa? Vamos Ivanildo fazer. topa, e aí a gente vai montar um painel também sobre esse tema. Nós já temos 119 pessoas, aqui 120, estamos conversando, são 19h34, e em respeito aos presentes, eu acho que a gente deve começar o debate, né? Começar o nosso assunto. Tá? Eu vou marcar aqui um tempo, tá? E à medida que um quiser intervir, levanta assim a mão para não sobrepor a voz do outro, né? Tem um amigo aqui, ó, Carlos Simões, que não recebeu o e-mail. Tenta aí ver. Pois bem, eu vou tentar, vamos começar o assunto. Começamos por quem? Começamos por quem, Gomide? Você quer começar? Posso fazer uma introdução? Muito bem. Pode. Então, a palavra é tua, Gomide. São 19h34, né? E assim que você terminar, eu peço que os outros, no cantinho, todo mundo acho que já está acostumado com essa plataforma, no cantinho esquerdo tem a figura do microfone, dá uma isolada no microfone e abre quando for fazer alguma pergunta. É com você, Gomide. Vai em frente, camarada. Tem 130 pessoas te ouvindo e crescendo. Muito bem. Pessoal, muito boa noite. É um prazer falar com todos vocês. Gostaria de saudar primeiro meu amigo Luiz Mário Moutinho pela iniciativa, o Instituto Luiz Mário Moutinho,
da qual eu tenho honra de ser integrante, professor, coordenador do curso de Direito Imobiliário. Saúdo também a todos aqui presentes, Dr. Ivanildo Figueiredo, a quem eu nutro muito respeito e admiração, Dr. Marcelo Barbaresco, meu colega de Bradim, Dr. Marcos Erhard, grande amigo, também um colega que tenho muita estima. Saúdo, por fim, a todos vocês, alunos, né, da pós-graduação, alunos de Recife, e vivemos tempos muito difíceis, né? Eu mesmo, meus amigos, eu passei por algumas semanas complicadas. Para quem não sabe, eu estive em Portugal uma semana, na verdade 5 dias antes do fechamento dos aeroportos, vim para São Paulo, fiquei isolado, e a gente passa por algo talvez que as nossas gerações e muito provavelmente as gerações dos nossos pais também não tenham passado. Então, esse cenário ele traz grandes implicações, não só no direito, mas também na nossa relação social e, como não poderia deixar de ser, também ao direito imobiliário. Bom, eu queria muito brevemente, eu acho que seria mais prudente realizarmos efetivamente um debate, né? Eu trabalho bastante com incorporação imobiliária e eu queria relatar um pouco no dia a dia do que os meus clientes estão me ligando, quais são as principais preocupações. A incorporação imobiliária, né, meus amigos, os senhores sabem, para quem principalmente fez o curso com o Luiz Mário Moutinho, já teve essa aula, uma vez registrado o memorial de incorporação do cartório de registro de imóveis, está autorizado o incorporador a iniciar a venda das unidades. E ele inicia a venda das unidades e os adquirentes, portanto, adquirem as unidades na planta. O contrato de compra e venda ele estabelece já as obrigações recíprocas, né? Sejam as obrigações ao adquirente, comprador, que é realizar o pagamento do preço e na praxe imobiliária, que a gente está acostumado aqui em São Paulo, paga normalmente 30% direto para o incorporador até o momento em que a construção ela é finalizada, e aí o adquirente ele pode financiar o restante dos valores, normalmente 70% com uma instituição financeira, que, para garantir essa operação, o adquirente dá a própria unidade em garantia. Então, quais são as principais obrigações nesse início de contrato? Em primeiro lugar, o incorporador ele tem um prazo para executar a obra e o adquirente ele tem um prazo, ele tem que realizar o pagamento das prestações ali mensais. O que tem acontecido nessa pandemia? Algumas indagações. A Lei 13.786, que alterou a Lei 4.591, a intitulada Lei do Distrato, ela instituiu a chamada cláusula de tolerância. O que é, a bem da verdade, o que é isso? É uma autorização, é uma permissão para que o incorporador atrase. Por quais razões? Razões das mais diversas. A jurisprudência por muitos anos vacilou daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, e aí conseguiu, na Lei 13.786, não é mentira que os incorporadores pressionaram bastante para que essa cláusula de tolerância fosse, em certa medida, instituída de uma forma para que não houvesse mais a discussão das razões que levaram o incorporador a atrasar a obra. O incorporador hoje, segundo a lei, artigo 43A, ele não precisa imputar um motivo para atrasar a obra. Ele não está em mora se ele atrasar 180 dias. Muito bem. Os incorporadores estão muito acostumados a executarem as obras, certamente utilizando esse prazo de tolerância. Então, a grande indagação que alguns incorporadores têm feito Alexandre, eu posso somar este prazo de tolerância a um prazo em que eu efetivamente possa deva suspender as obras? Poxa, será que isso já não está no próprio risco do negócio? Veja, prazo de 180 dias é um prazo efetivamente dilatado. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar e por quanto tempo as obras vão ficar paralisadas. Devo dizer, Luiz aqui me indagou, a maioria dos clientes que eu tenho lá em São Paulo não paralisaram as obras. As obras seguem em andamento. Um outro cliente
teve uma paralisação um pouco menor, mas o curso da obra segue normalmente. Ainda não chegamos sequer ao ponto de o incorporador poder alegar um fato impeditivo para prosseguir com a obra. Mas alegando esse fato impeditivo, por uma determinação, por exemplo, governamental, poderíamos somar o prazo da cláusula de tolerância com este prazo em que a obra efetivamente ficou suspensa? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar em debate. Segunda questão, muitos dos adquirentes certamente terão dificuldade em realizar o pagamento das prestações, sejam as prestações devidas ao incorporador, enquanto a obra ainda está em andamento, sejam as prestações ao credor fiduciário quando já há o financiamento imobiliário. Em razão do descumprimento contratual, será que ficaria impedido, por exemplo, o incorporador de executar a cláusula resolutiva expressa? Antes da gente responder isso, a gente precisa ter ciência de que muitas das obras têm um patrimônio de afetação, né? E se o adquirente deixa de realizar o pagamento das prestações, e se isso for permitido, o efeito em cascata vai trazer certamente grandes prejuízos ao patrimônio de afetação e, consequentemente, também aos demais adquirentes. E com relação ao banco, o credor fiduciário fica impedido de executar a garantia, ele fica impedido de, eventualmente, em razão do descumprimento contratual, de dar início ao procedimento de execução da alienação fiduciária? Eu acho que assim, Luiz, já falei quase 9 minutos, vamos trazer isso para o debate. Talvez seja o caso de ouvir o Marcos Erhardt. Enquanto eu falava, ele já passava a mão na cabeça, já suava frio, aquele tá doido para falar e dar porrada. Pois é. Então, Marcos, vamos começar com você para ver se você esfria a cabeça. Marcos, é bom saber que eu estou longe fisicamente de você nesse momento. Não, amigo, você não corre esse risco, não. Boa noite, pessoal que está aí, todo mundo. Boa noite, Luiz, obrigado pelo convite. Ivanildo, Marcelo, Antônio. Deixa eu te interromper, Marcos, só um minuto. Algumas pessoas estão ouvindo, manda aqui para a gente se estão ouvindo bem, tá bom? Tá, uma pessoa aqui mandou internamente dizendo que estava com áudio ruim. Ouvindo. Pode ser da pessoa, enfim. Mas o Leonardo está dizendo aqui que está ok. Priscila, todo mundo ouvindo. Fica tranquilo. Vamos embora. Veja só, eu acho que a gente precisa primeiro começar pontuando algumas coisas. A gente está com uma situação que a gente não tem precedentes. Quem estudou contratos no curso de Direito nos últimos 20 anos, quando ia se discutir alguma coisa excepcional, o máximo que a gente tinha de realidade para conversar era sobre a desvalorização do dólar na época de planos econômicos. Então, o que é que acontece? Revisão contratual, situações excepcionais acabam ficando em segundo plano em muitos cursos. E a gente está precisando agora de uma competência que a gente não exercitou nos últimos 20 anos. Para complicar a situação, a gente tem um país com dimensão continental e a gente tem a paralisação de atividades, decisões de governo que são diferentes em cada estado. Isso é muito complicado. Você não tem um momento específico, uma data específica que você diga, olha, os efeitos da pandemia começaram aqui e a gente vai estabelecer uma data de término. O PL 1179, que está sendo votado no Congresso, a gente ainda vai ter uma discussão na Câmara, tenta resolver uma parte disso. Tenta estabelecer como marco inicial para os efeitos excepcionais que a gente está vivendo o dia 20 de março. Mas, por exemplo, o decreto do meu governador aqui em Alagoas para suspender as atividades só saiu no dia 23. Eu acho que o pessoal de São Paulo já estava em casa no dia 18, tá? Então, mas pelo menos a gente vai ter um marco legislativo, se esse projeto for aprovado, para estabelecer o termo inicial para o que a gente vai raciocinar. A gente está discutindo uma questão transitória para todos, mas uma questão que no judiciário vai ficar por aí pelo menos 5 anos, sendo otimista. Então, a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. E a gente está discutindo, a gente está correndo a maratona sem saber qual é o percurso dela. A gente não sabe que dia isso vai terminar, a gente não sabe como é que a gente vai sair daqui para lá. Eu tenho vários pontos para conversar com vocês aqui, mas eu não quero perder a oportunidade de tratar do que você mencionou aqui. A famosa cláusula de tolerância. Já não basta o cidadão ter que esperar 180 dias e agora o incorporador está achando que ele vai ganhar mais prazo? Não vai, amigo. Vamos partir do seguinte pressuposto. Primeiro, a grande maioria dos contratos no Brasil, sobretudo os contratos de consumo, foram redigidos unilateralmente. Foram redigidos pelo fornecedor. E esses contratos são omissos em relação a efeitos excepcionais.
Mas, por coincidência, nós estamos tratando de uma área que é uma das poucas onde existe uma cláusula que disciplina o que vai acontecer no contrato diante de um fato imprevisível, diante de um fato inevitável. Só que o incorporador está acostumado nos últimos anos a utilizar isso como se fosse um cheque em branco. Tá? E se a gente parar para olhar a jurisprudência do STJ, não existe a possibilidade de você utilizar 180 dias sem justificar o motivo, sem fazer a prova da necessidade, da extraordinariedade. O que a gente vai encontrar na jurisprudência é que o incorporador está vinculado à oferta, está vinculado à data que ele disse quando ele lançou o empreendimento, ele tem a data contratual e quando acontece um fato extraordinário, ele precisa ser transparente, ele precisa cumprir o dever de informação para poder exercer uma faculdade excepcional. A causa de tolerância não pode ser tratada como uma coisa banal. O que eu tenho visto são pessoas utilizando 180 dias como se fizesse parte do cronograma. Você chega na obra e você tem uma data de entrega no contrato, você vai conversar com o engenheiro da obra e ele olha para você e já raciocina 6 meses na frente. Não pode ser desse jeito. Então, acho que, em princípio, está na hora da gente observar a força do contrato. Tem uma cláusula no contrato, estabelece excepcionalidade, tem 180 dias, que é um prazo razoável. Pergunta, em que fase a obra está? Você está dizendo que vários dos seus clientes não suspenderam o empreendimento. A gente não tem dúvida que a pandemia é uma externalidade, ela impacta todo mundo, mas ela não impacta todo mundo da mesma forma. A gente está utilizando uma plataforma aqui que em 30 dias aumentou quase 10 vezes o valor dela no mercado. A quantidade de acesso aumentou demais. Quem trabalha em EAD, quem trabalha com delivery, está rindo de orelha a orelha, porque não consegue dar conta do número de atividade que está tendo para realizar. Então, o que é que acontece? A gente tem que levar em consideração, primeiro, os efeitos da pandemia são específicos em cada contrato, depende do momento da obra. Não dá para você generalizar. Eu acho que esse é a primeira armadilha que a gente corre. Segundo, tá? 180 dias não é prazo para o construtor. 180 dias é prazo para o empreendimento. Tá? E se agora a gente tem um fato impeditivo do empreendimento, claro que eu vou utilizar esse prazo dentro dos contornos da pandemia. Eu não vou somar o prazo que a gente ficar com o impedimento. Agora, Marcos, é possível que tenha um contrato onde os 180 dias não foram suficientes? Ainda não. Pode ser que daqui a mais alguns meses a gente perceba que sim. Tá? Mas aí o ônus é do incorporador, do construtor, de demonstrar que antes da pandemia estava com o cronograma em dia. O que eu mais tenho visto são obras que já estavam atrasadas e pessoas querendo empurrar tudo na conta do Covid. E se eu estou em mora antes de começar essa situação toda, o devedor em mora não pode alegar evento fortuito, não pode alegar evento de força maior para se eximir do dever de indenizar. Então, a gente precisa primeiro, para quem está ouvindo a gente, é o seguinte, você é adquirente, você tem informações se sobra parou, se sobra não parou, você é advogado que assessora construtoras imobiliárias, você está conversando com seus clientes, eles já informaram para os adquirentes o que é que vão fazer nos próximos meses, eles já cumpriram o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor, o cronograma estava em dia, o cronograma estava atrasado, tá? E o que é que acontece? A obra vai continuar nesse período, vai parar, se ela não vai continuar a toda velocidade, qual é o impacto projetado para isso? Eu acho que o mínimo que se pode esperar agora é que se a pessoa tenha o dever de informar. E aqui, eu queria fazer já uma ponta, a gente vai tratar desse assunto mais na frente, para poder devolver a palavra para os colegas, que é a seguinte, como é que eu vou fazer para avisar os adquirentes? Como é que eu vou fazer para notificar o que está acontecendo? A gente está fazendo reunião de condomínio virtual, faz um grupo de WhatsApp dos adquirentes, faz uma reunião numa plataforma como a gente está utilizando agora, conversa com todo mundo, é transparente, diz o que está acontecendo, mas o que a gente tem é um empresário brasileiro que fica caladinho, espera chegar a data do contrato, quando acontece o inadimplemento, espera ser demandado, confiando que as pessoas não vão demandar, e quando chega em juízo, na contestação de uma ação indenizatória, aí aparece um excludente, caso fortuito, força maior, não posso ser responsabilizado. Esse tipo de comportamento, meu amigo, é que eu acho que não tem mais espaço no direito brasileiro para a gente tolerar. Mas eu paro por aqui e as outras provocações eu deixo para uma segunda rodada. Não sei, Luiz, quem vai falar agora. Posso voltar, Luiz, fazer algumas considerações? Você está no mudo. Deixa eu dar uma rodada aqui, não é para eu ouvir o professor Ivanildo. Segura aí, anota aí e ainda você bate essa bola. Ivanildo, alguma consideração? Boa noite, Luiz Mário. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui colaborando em mais esse evento do Instituto. Boa noite aos demais participantes, meu colega
Marcos Herá, doutor Marcelo Barbaresco, que tenho hoje a honra de conhecê-lo, né, já conheço de nome, grande professor da GV de São Paulo, e o meu amigo Alexandre Gomide. E todos aqueles que estão nos assistindo, né, nessa situação excepcionalíssima, né, de uma live dentro de uma conferência que nós procuramos aqui meio improvisadamente, né, organizar, né, para debater e passar as ideias através aqui dos nossos computadores, nossos aparelhos, aquilo que nos permite hoje estar em contato com o mundo, porque estamos aqui praticamente há 15 dias recolhidos às nossas residências. O que eu tenho observado e tenho notado em vários artigos que estão sendo publicados na internet, não existe ainda nenhuma obra disponível no mercado sobre, né, a pandemia, a crise da Covid, né, é que os juristas, especialmente aqueles que se debruçam sobre o problema contratual, eles ainda se amarram bastante às fórmulas tradicionalistas do nosso direito. Quando são raras exceções, né, e é o que depois posso trazer alguma discussão para colocar mais lenha, digamos assim, na fogueira, de que são poucos aqueles que reconhecem que as categorias jurídicas, nós precisamos, nesse momento, de uma nova reconfiguração dogmática para poder enfrentar uma pandemia, que não é uma pandemia apenas, né? O precedente dela vem daquele exemplo da Lei Fayot, de 1918, no problema decorrente de uma grande guerra mundial. E esse momento atual, né, ele exige que nós venhamos a pensar muito mais além daquilo que nós temos disponíveis nas nossas soluções jurídicas a partir do Código Civil. Então, se discute a teoria da imprevisão, se discute caso fortuito, força maior, né, e a tendência, né, doutrinária é considerar que os contratos têm que ser respeitados, a cláusula do pacta sunt servanda deve ser, né, necessariamente aplicada e, excepcionalmente, em casos concretos, em análises específicas de relações econômicas, da função econômica do contrato, que eventualmente pode haver uma revisão ou mesmo uma rescisão do contrato. E nós colocamos essa discussão, né, para começar aqui, no contrato de locação, né? A locação dos principais contratos imobiliários. Não é um contrato, né, digamos, de construção, mais complexo como é a incorporação, não é uma compra e venda de transmissão de domínio, mas é uma situação jurídica muito, né, ou bastante e fortemente recorrente na nossa sociedade, né? As pessoas que não conseguem ou que não têm condições de ter pago um aluguel, os pequenos e microempresários, as médias empresas e outras que trabalham e atuam em regime de shopping center, dependem, obviamente, das relações locatícias. E assim nós trouxemos essa importante questão também para a discussão aqui nesse fórum. E é um dos assuntos, um dos temas que foram levantados pelo projeto de lei 1179, né, de autoria inicial do senador Antônio Anastasia, com a redação, né, como saiu do Senado, da senadora Simone Tebet, e que exatamente uma das principais discussões dentro desse projeto foi a revisão dos contratos de locação, né? E a solução final adotada pelo Senado foi não interferir nas relações locatícias, salvo para evitar as ações de despejo, ou melhor dizendo, a execução das ações de despejo. Mas o que eu coloco inicialmente aqui para discussão, né, para fomentar esse debate com os colegas, é que nós juristas, né, ainda não estamos vendo a gravidade, né, o caos econômico, o caos social, né, que está por detrás, né, dessa pandemia, né, a pandemia mundial. Não é à toa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da ideologia, né, obviamente liberal, né, aprovou semana passada um plano de 2 trilhões de dólares jogados dentro da economia, da organização dos estados e municípios, para poder fazer frente, né, à recessão que certamente virá. Então, nós estamos só no começo de um processo, né? Então, a partir daqui,
nós temos que, diante de uma situação excepcional, nós temos que ter soluções excepcionais, né? E não podemos pensar, né, simplesmente dentro dos padrões das categorias jurídicas, como essa que até agora, pelo menos, infelizmente, a doutrina vem discutindo. Tudo bem. A gente está com o tema de... nós estamos com 219 pessoas, tá? Então, muito obrigado a todas essas pessoas que estão aí, 220, estão assistindo. Quem não... Só um avisozinho. Quem não curtiu ainda a página do Instituto lá no Instagram, dá um cliquezinho lá, tá bom? A gente quer chegar aos 10 mil. Está faltando 100 e poucas pessoas só. Então, desde já, eu agradeço a quem curtiu lá. Eu vou ouvir o professor Marcelo, mas antes eu queria dizer, vamos focar nesse tema inicial que o Alexandre abriu, né? Depois aí a gente abre para locação e vamos seguindo essa temática, fechar esse de incorporação e aí a gente volta para os temas que foram divulgados: shopping center, locação e compra e venda, a questão dos contratos firmados antes da pandemia, tá bom? Professor Marcelo, feitos esses esclarecimentos ao público, é com o senhor para falar sobre esse ponto do GOMID, tá? Da incorporação, se quiser fazer alguma consideração aí em cima. A palavra é sua. Boa noite a todos. Para facilitarmos, não vou nominar ninguém. E o que eu entendo, senhores? Primeiro, preciso deixar frisado o meu viés ideológico, qual é? Porque, a depender do viés ideológico, você passa a compreender como a pessoa tem a noção de mundo. E como ela tem a noção de mundo, é como ela interpreta o direito. Tá bom? Então, o meu viés ideológico é contra a intervenção do Estado de qualquer forma na economia. A economia deve se regular e autorregular. Se a economia deve se regular, autorregular, o quanto possível as relações privadas. Com base nesta premissa é que eu posso, de qualquer maneira, sobre qualquer tema, exteriorizar aquilo que entendo. Portanto, no que tange à cláusula do prazo de tolerância, entendo eu, como foi dito ontem eu lecionei na FAAP, de um grupo de engenheiros e arquitetos. Dentre eles, todos os empreendedores, todos da construção civil. E eles começaram exatamente a me fazer a pergunta como que deveria ser tratado o prazo de tolerância e começaram a contar o que estava acontecendo nas obras, né? Então, são grandes empreiteiros. E, a depender da circunstância, que aí eu vou me alinhar com o Marcos, eu só não sei se o recorte do Marcos ele casa exatamente com o meu, é assim: faça de fato a prova, senhores, de que de fato a obra se atrasou por conta exclusivamente da pandemia, como de fato eles estão dizendo e disseram ontem, que de fato os peões, os operários, os serventes da obra, por uma questão de receio de contaminação, abandonaram os canteiros, e foi impossível até então, 3 dias, foi o caso de ontem, ele restabelecer as condições normais, que acredito eu, que isso se acresce sim ao prazo de 180 dias, porque é exatamente algo excepcional. Então, se for esta linha do Marcos, que ele foi, eu não sei se ele ficou, Marcos, aí você pode até me corrigir, adequar, se foi isso, eu estou junto com o Marcos. Se for simplesmente uma visão de que pouco importa o 180, porque o 180 já serve para absolutamente tudo, que é a carta em branco, e, portanto, nele está contido a pandemia, aí eu ouso discordar. Tanto assim o é, apesar de eu criticar alguns pontos desse novo projeto de lei do ano 79-2020, ele suspende ou interrompe prazos de prescrição e decadência. Ademais de discutir se o prazo da cláusula de tolerância, prescrição e decadência é um prazo diverso, eu entendo que sim, o prazo se acresce desde que feita a prova. Mas, Barbaresco, você entende que os 180 dias é um prazo prescricional ou decadencial? Aí temos um problema. Não, eu entendo, eu falei, não vou dizer se ele é prescricional ou decadencial. Ele é um prazo que foi estabelecido pela norma que dilatou uma obrigação, de graça. Mas a ele se acresce aquele fator extraordinário. Você entende? Falar que é teoria, que é o risco da atividade econômica pura e simples, e, portanto, ele deve suportar o risco da pandemia se ele atrasar exatamente pela pandemia, me parece que a resposta é inadequada. Pois se tudo eu vou ter que modular hoje por conta do ato inesperado, este fato também eu vou ter que modular por conta da boa-fé objetiva. Mas aí agora eu vou fazer uma intervenção, Marcelo. Veja só, você começou dizendo que era liberal de perspectiva. Quem fixou o prazo foi o incorporador. Ele escolheu o prazo, ele escolheu o cronograma. E agora o prazo é prescricional e vai somar? Não era para respeitar o contrato? E agora?
Mas é óbvio que ele vai respeitar o contrato. É só como tratar o caso fortuito e a força maior, no 180 que todos já tínhamos. Talvez. Senhores, só me preocupa permitem muito aí uma intervenção? Eu me lembro que essa discussão dos 180 dias, acrescido ao tempo para o término da obra, e o fundamento ou os argumentos, só para jogar aqui e a gente avançar um pouquinho. Os argumentos eram de que a indústria da construção civil é muito complexa, submetida a uma série de imprevistos, de imprevisões, muitas delas inevitáveis, como, por exemplo, o fornecimento dos diversos insumos, né? Aço, cimento, enfim, todos os insumos que compõem uma construção. E diante dessa complexidade dessa indústria, inerente a ela, né? Era típico dela, se estabeleceu essa dilação de prazo para o cumprimento de uma obrigação, né? Chamam como um prazo aí à brasileira, uma mora à brasileira, alguns falam neste sentido, não é? Mas, enfim, sem adentrar, professor Barbaresco, nessa natureza jurídica desse prazo prescricional decadencial, até porque o PL 1179 ele só trata da perspectiva dos efeitos, né, dos negócios. Está mexendo só na parte dos efeitos, não da sua existência e não da sua validade. Mas, enfim, e aí fica a pergunta para cada um responder para depois mudar de assunto. Me diga uma coisa, essa pandemia estaria dentro, não é? A magnitude desta pandemia, e aí eu estou querendo trazer essa percepção econômica. Nós estamos tratando de uma paralisação quase que completa, salvo algumas exceções, como o Marcos pontuou, do pessoal que trabalha com online, etc. e tal, mas essa pandemia é um fato absolutamente extraordinário se considerarmos as imprevisões inerentes à indústria da construção civil. Quer dizer, não é um infortúnio ou uma força maior interna, para a gente tratar um pouco dessa questão das excludentes de responsabilidade, de um modo geral, por caso fortuito, força maior quando é interna e quando é externa. Eu queria ouvi-los sobre essa questão da pandemia, se ela efetivamente é um caso fortuito, se não é um caso fortuito, se a teoria da mudança da base econômica do negócio, né, a obrigação de dar, a obrigação de fazer, e aí uns consideram que é caso fortuito, outros não consideram, é só a mudança da base econômica, é uma outra teoria. Enfim, eu queria ouvir cada um de vocês sobre essas colocações. Vou começar com o Gomide, que está ansioso. Gomide, peço só que seja bem rapidinho. Eu estou ansioso com uma coisa, porque senão a gente vai ter um problema muito grave. O prazo um minuto para poder a gente rodar todo mundo e poder mudar o assunto. O prazo de execução de uma obra, ele não é nem um prazo prescricional, nem um prazo decadencial, senhores. Prescrição diz respeito à pretensão a um direito por uma ação condenatória. Decadência é o exercício de um direito potestativo. Esqueçam, o PL ele não altera em absolutamente nada isso. O prazo para eu executar uma obra é uma coisa. O prazo para que eu possa processar em razão do descumprimento daquela obra é uma coisa completamente distinta. Então, o PL não altera isso em nada. Nada. Era só essa para fechar isso, porque senão a gente pode ter problema. A gente vê que ele se emociona, hein? Mas vamos lá, eu gosto de ver assim, calor no assunto. Então, vamos lá, Marcos Errar, não é prescrição, não é decadência, o PL só trata de suspensão ou interrupção desses prazos que é para o exercício. Não, Luiz, o PL só trata de suspensão ou impedimento, não interrupção. Cuidado para não confundir, tá? Porque o que acontece? Ou o prazo já começou, ele está suspenso, ou o prazo não vai começar por conta da pandemia. Qual é a data de referência? 20/3, tá? A suspensão vai até quando? Até 30 de outubro. Isso se o PL não for alterado na Câmara na semana que vem. Deve estar pautado só para terça ou quarta-feira da semana que vem. Agora, eu acho que vale a pena, e já mudando um pouquinho de assunto, mas queria depois ouvir os colegas, é o seguinte. Hoje, você está em casa, mas tem um vazamento na sua cobertura, tem uma parede rachada, tem um vício na sua construção. Os prazos de prescrição e decadência não estão suspensos, porque a gente não tem força maior, caso fortuito, no rol do Código Civil de motivo de suspensão e interrupção. É por isso que o PL trata do assunto. Na legislação de outros países, a gente tem essa situação.
Eu não acho razoável você dizer que alguém que tinha que ingressar com ação até a semana que vem e está em casa e não pode juntar a documentação e não pode pedir uma assessoria, perder o prazo para exigir alguma coisa nessa circunstância. Eu acho que o PL, desse ponto, vai vir regular um vácuo na nossa legislação. Mas hoje, se eu for dar uma interpretação literal, não tem motivo nem para suspender, nem para impedir, nem para interromper prazo de prescrição no Brasil hoje. Como é que está a opinião de vocês em relação a isso, meus amigos? Mas eu vou parar por aqui, Luiz, para a gente não fugir muito do assunto. Eu entendo que o Gomide está 100% correto quando se diz que não é prazo nem de prescrição nem de decadência, 180 dias. Né? É um prazo de tolerância fixado por lei e que pode gerar uma responsabilidade, né, do construtor no caso de atraso. E concordo também com o professor Marcelo quando ele coloca que os efeitos decorrentes da pandemia não são automaticamente aplicáveis a qualquer obra. Obviamente que cada obra, cada caso tem uma especificidade em razão dessa complexidade de um processo construtivo, que nós trabalhamos diretamente, fazendo, né, analisando os memoriais de corporação, e não apenas essas questões mais complexas sobre fornecimento de materiais de construção, disponibilidade no mercado, problema de greves de operários da construção civil, os problemas burocráticos da fiscalização, por exemplo, trabalhista, ou da fiscalização de segurança no trabalho, que suspende, interrompe a continuidade de algumas obras. Então, tudo isso diz respeito a situações de casos concretos. Eu acho que o PL 1179 não afeta, né, direto ou indiretamente, a aplicação desse prazo de 180 dias. Melhor o Antônio, não? Professor Marcelo Barbaresco, senhor, 1 minuto. E aí eu já quero mudar o assunto, tá? Vamos falar de shopping center, tá? Pode ser? Acho que a gente precisa falar um pouquinho de locação, voltar em locação, Luiz. Depois a gente entra em shopping center, vai dar tempo. Tá bom. Então, beleza. E depois então a gente faz locação, shopping center e compra e venda, tá? Vamos fechar a incorporação. Professor Marcelo, palavra é sua. 228 pessoas, tá, professor? Tá, ok. Me parece que me fiz mal entender. Eu não disse que era um prazo de prescrição, nem tampouco um prazo de decadência. Eu só disse que o prazo de tolerância, que foi estabelecido dentro de uma determinada circunstância do mundo da vida, num determinado momento histórico, ele efetivamente não levou em consideração, e nem o poderia fazer, a questão da pandemia. Então, entendo ela, pandemia, como motivo bastante suficiente para a ela crescer, desde que comprovadamente, o acréscimo de prazo. É assim que entendo. Muito bem. Eu acho que eu penso como o Marcos. Na verdade, ela foi pensada, essa cláusula de tolerância dos 180 dias, justamente para os alegados, então, as hipóteses de força maior e caso fortuito. Qualquer tipo. Se tiver uma guerra, para mim, se eventualmente tivermos uma invasão marciana aqui, e por 10 dias o mundo ficar paralisado, para mim, da mesma forma, isso se aplica também, tá? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Então, eu estou de acordo com o Marcos. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. Mas se a gente ficar com uma obra paralisada 10 dias, seja porque tem uma guerra, seja por conta do coronavírus, seja por uma invasão marciana, eu acredito que esse prazo ele está dentro dos 180 dias. Bom, vamos então entrar no assunto locação, tá? Locação professor Ivanildo. É isso? Isso. Bom, a questão locatícia, ela é, vamos dizer assim, um dos contratos imobiliários, como todos nós sabemos, que sofrem mais fortemente uma intervenção, né, da legislação, e o PL 1179 chega a aplicar aos contratos locatícios as regras, né, ou estende, não os efeitos, mas equipar os contratos locatícios aos contratos de consumo, as relações de consumo, que também tem um sistema normativo, né, um microsistema normativo, bastante detalhado de proteção, né, ao que se considera a parte economicamente mais hipoinsuficiente. Então, o princípio geral é que a pandemia em si, eu entendo que ela, por si só, né, não gera um caso fortuito, uma força maior em todo e qualquer contrato de locação. Tem que haver uma análise da proporção econômica
da questão de ser ou não esse contrato continuar não é relação de equilíbrio econômico, é relação de impossibilidade de adimplemento, né? Eu acho que a questão fica mais colocada sob o ponto de vista, porque nós estamos num ambiente que é uma... Eu vi uma matéria anteontem, eu acho que foi uma matéria no Valor Econômico, citando uma reportagem do New York Times, que nós estamos numa tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita é o quê? Uma pandemia que está gerando uma recessão econômica, queda nas bolsas, desinvestimento, desemprego e, consequentemente, uma queda de receita abrupta, né? Seja de empresas, seja de pessoas que provavelmente vão perder o emprego, não têm acesso a um auxílio social mais consistente. Então, nesses casos específicos, né? Ou seja, uma pessoa que perdeu o emprego, uma pessoa que não tem condições imediatas de adimplir o aluguel, pode haver uma solução, por exemplo, que o projeto de lei originariamente do 1179, a proposta do senador Antônio Anastasia era criar uma espécie de uma moratória no pagamento das locações, né, durante o decorrer do processo de pandemia, que era uma saída, uma alternativa bastante justificável sob o ponto de vista em que houvesse uma perda, obviamente, da capacidade econômica do locatário para fazer frente ao pagamento do aluguel. Então, essa seria uma única consequência direta e imediata para se ter a primeira questão a ser avaliada no aluguel residencial. E nos aluguéis não residenciais comerciais, especialmente aqueles que atingiriam pequenas e médias empresas, os microempreendedores individuais, que tiveram também uma queda de 70%, 80% de receita de faturamento, criando uma situação excepcional para o parcelamento ou para se conceder uma moratória. Como o próprio CPC hoje, no processo de execução, permite a concessão de uma moratória de 6 meses, pelo menos, daria condições mínimas ou satisfatórias para que essa revisão, né, forçada do contrato pela impossibilidade de se realizar o adimplemento da obrigação nas condições normais pudesse ser atendida. A primeira impressão que eu colocaria seria essa possibilidade, desde que economicamente se provasse a não condição, a impossibilidade objetiva do adimplemento da obrigação com prejuízo da própria sustentação da família ou do próprio empreendedor individual, aquele que não tem capacidade naquele momento de adimplir essa obrigação. Muito bem, 229 pessoas, né? Essas pessoas, por favor, se puder, dá um cliquezinho lá no Instagram do Instituto, tá bom? Professor Barbaresco, vou lhe ouvir agora, depois sigo com o Marcos, sigo com o Gomide. Acho que o Barbaresco já podia falar sobre a questão do shopping center, e aí todos interagem sobre tudo. Ok, pode ser, porque está afim, né? E aí eu queria também que na passagem vocês me falassem um pouco. O que é que acham? É bom ter uma lei como essa que está o PL rodando, o projeto de lei do Anastasia, o 1179, ou seria melhor não ter lei e deixar o juiz resolver a situação de cada caso concreto, como deixou assim nas entrelinhas o professor Ivanildo, verificar ali a situação concreta do desequilíbrio, né, dessa assimetria de impossibilidade de pagamento lá da obrigação. Então, queria que vocês na passagem falassem um pouco. O que é que vocês acham? É bom ter uma lei ou, como a que está sendo proposta e está em tramitação, ou deixa que o juiz resolve cada caso concreto da forma como ele entender se é a justiça daquele caso. Fica a inquietação, professor Marcelo, com o senhor. Depois, Marcos Errar, depois Alexandre. Bom, com relação às palavras do Dr. Ivanildo, obviamente eu não tenho como discordar de qualquer uma delas. De fato, para mim, parece que cada caso será um caso e, portanto, entendo eu que não deve ter lei disciplinando de maneira absolutamente genérica o tema como foi feito originalmente pelo projeto de lei 1179/2020, onde simplesmente se concedia uma prorrogação de prazo por uma mera alegação de que não posso pagar mediante o encaminhamento de uma carta. E jogava aquilo para outubro. Também a data de outubro é uma data para mim que eu queria descobrir de onde ela surgiu, por que surgiu, como é que foi,
Se Deus quiser, a coisa acaba em julho ou junho, ou agora, daqui um dia, e o PL joga lá para outubro, prevendo absolutamente um caos na economia, na vida e tudo. Ele é muito negativo. Então, eu respondo já dessa maneira. Se eu for falar sobre exatamente os shopping centers, eu gostaria de começar falando o que representa o contrato de shopping centers, né? O contrato de shopping center, na sua essência, representa nada mais, nada menos do que uma administração única centralizada, que faz aquele determinado negócio se distanciar dos seus semelhantes parecidos, mas que com ele não guarda relação alguma. Feliz ou infelizmente, a caracterização do conceito da essência desse negócio jurídico, nessa situação pandêmica, tem demonstrado de fato se de fato a administração única e centralizada faz ou não fazia diferença. Como diziam os antigos autores, de 1980 a 90, se de fato aquele contrato, aquela relação jurídica que se estabelecia era não uma relação de sociedade, né? Onde todos buscavam o bem de todos. E ao buscar o bem de todos, buscava-se o bem de cada um, os interesses eram uníssonos, no sentido de que todos deveriam chegar a um bem comum, mas o que tem se demonstrado efetivamente na atual circunstância dessa pandemia é que cada um está olhando para seus próprios interesses e de maneira isolada, infelizmente, na sua grande maioria. O que me deixa bastante triste e decepcionado com o mercado de shopping centers como um todo. Há pouquíssimas exceções, porque todos nós sabemos, ou quem não sabe, são três as espécies de pagamento que um locatário em shopping center realiza. Simplesmente vai parar porque alguém não quer pagar absolutamente nada. Até onde eu tenho acompanhado as decisões que me chegam, de fato, têm sido essas decisões dos tribunais. Condomínio tem que ser pago na sua integralidade, sim, ou quando não, com 10%, 15%, quando se comprova que se conseguiu reduzir desde já as suas despesas. Isto sem prejuízo da obrigação do empreendedor de renegociar todos os seus contratos e demonstrar que, de boa fé, está atuando, renegociando, inclusive os contratos de energia, tá? Que é um dos grandes pesos nos empreendimentos de shopping centers. Hoje, fundo de promoções coletivas já vem um celeuma, pois também existiam campanhas contratadas que deveriam ser pagas. Então, suspender-se o pagamento do fundo de promoções coletivas ocasiona novamente a cascata sistêmica de não pagar um, não paga o outro, a roda para novamente e a economia fica estagnada. Tá bom? Me parece, e também tenho visto, que os tribunais têm ponderado acerca do que fazer acerca do FPP, do Fundo de Promoções Coletivas. O grande celeuma, e me parece que aí é um exagero de locatários de um lado e uma impertinência de locadores do outro, se refere à sua cobrança integral ou parcial, exatamente no determinado mês de março, onde a pandemia, pelo menos em São Paulo, foi instaurada, declarada pelo menos com base no dado do dia 20. Ora, pois, se nós temos o aluguel percentual, que é o único aluguel que existe no mercado de shopping centers, porque é só este que existe, o aluguel chamado mínimo, ele nada mais é do que uma antecipação do percentual, da aplicação do percentual, e todas as outras modalidades de apuração do aluguel, elas decorrem exatamente deste aluguel mínimo. Me parece que as partes têm, sim, a obrigação de negociar e negociar em boa-fé. E quando eu digo negociar em boa-fé, o que é uma coisa absolutamente complexa dos empreendedores entenderem, é exatamente chegar no seu limite. Eu não percebi ainda ninguém chegar no seu limite. E o chegar no seu limite não significa quebrar a companhia. Significa as companhias, as sociedades, seja locadora ou locatária, investir, aportar capital no seu negócio, devolvendo um pouco a todos os partícipes da relação aquilo que ao longo de todos os anos ele recebeu. O que eu costumo dizer é o seguinte, se um empreendedor tem 50 shopping centers, numa situação dessa, pela questão da solidariedade, ele que passe a ter 29, ele perca um. Assim como o lojista, se tiver 30 lojas, que perca uma, que perca duas. Porque aqui não é um jogo de ganha-perde. Essa situação é um jogo de perde-perde. E todos devem perder. Eu costumo dizer, uma amiga minha disse para eu falar que o urubu tem duas, é sempre preto dos dois lados, para não esquecer, mas eu gosto de citar um exemplo para mim muito mais claro e que diz muito mais respeito à situação da grande maioria do povo brasileiro. Os aqui desta live, por hipótese, estão comendo filé mignon. Mas eu acredito que nessa situação todos nós devemos passar a comer chuchu, para que todo mundo possa comer chuchu, para que ninguém morra de fome. E isso é cortar na carne. Isso é entender a situação do outro. Isso é ser solidário.
Isso é aplicar a função social dos contratos, que leva em consideração a função social econômica. Isso é boa-fé objetiva, de cada um dar o seu melhor, para que essa situação possa ser superada. Quando você avalia, já estou terminando, o que os empreendedores ou os lojistas dos shopping centers fazem, eles acabam firmando posições. Um manda uma carta para o outro e diz assim, eu suspendo a cobrança. O que ele fez com a suspensão? Deu a tranquilidade necessária? Resposta negativa. Simplesmente jogou o problema para frente. Está adequada a postura? Totalmente inadequada. E o locatário, o que faz? Que acabou de fazer um grande lojista nacional. Tem loja para o Brasil inteiro. Manda uma carta dizendo, suspendo daqui até dezembro o pagamento do aluguel, fundo de promoção, e vou pagar uma parte do condomínio. Está correta a postura? Não, não está correta a postura. Então, quando eles firmam as posições, nós temos que quebrar essas posições. E, às vezes, e o que eu digo aos advogados é, por favor, sejam conciliadores dos interesses. Exclute a história do mignon e do chuchu. Faça que o empreendedor aporte recursos e que o lojista aporte também quando puder. Por isso que eu digo, eu não vou tratar do franqueado, porque aí o franqueador, ele deve aportar recursos. Ele deve suspender as cobranças. Ele suspender, não. Ele deve simplesmente isentar. E só assim nós vamos sair dessa circunstância que a todos entramos. Porque, a bem da verdade, como dizem os italianos, o empreendimento em shopping center, o negócio jurídico em shopping center, ele nada mais é do que uma empresa de conjunto, dizem os autores antes da pandemia. Se ela é uma empresa de conjunto, o interesse de um é sempre conciliador ao outro, está na hora de provar que, de fato, é o conceito de uma empresa de conjunto. Senão, todos esses conceitos meramente teóricos que nós aprendemos na vida, eles não vão servir para absolutamente nada. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, senhores. Muito bem. Marcos, é você? Pode ser. Eu posso continuar aqui, fazendo aqui a referência aqui, Ivanildo, que Marcelo trataram. Primeiro, esclarecendo que os dispositivos do PL que tratavam de moratória, de pagamento parcelado, não houve consenso, eles foram retirados. Na proposta que sai do Senado para a Câmara, não tem uma linha tratando disso. E a gente tem que levar em consideração, Luiz, que a gente está numa fase de medidas provisórias em excesso, uma atrás da outra. Uma medida provisória que no dia seguinte desmancha o que foi feito no dia anterior. E eu ainda prefiro a relativa demora do projeto de lei do que a medida provisória que vai ser revista no dia seguinte. A gente tem que esperar para ver se a Câmara vai fazer alguma alteração do projeto. Hoje chegou para mim uma legislação portuguesa tratando do assunto. Os portugueses, o que é que fizeram? Estabeleceram algumas bases objetivas. O devedor teria que provar uma perda de remuneração e estabelece um limite lá de 20% para locações residenciais. Tá? Se estabelece a possibilidade de não se despejar durante um período de tempo. Isso foi a única coisa que ficou estabelecida no projeto de lei brasileiro. Mas se condiciona a não execução do despejo ao pagamento de pelo menos um percentual dos aluguéis durante o período da crise. Ou seja, se dá um prazo de 1 ano para pagar os aluguéis após encerrar a crise, desde que todo mês se pague um 12avos do valor atrasado mais a prestação do mês. Isso existia no projeto brasileiro, mas isso foi retirado. O que a gente tem que levar em consideração, e nesse ponto eu concordo com o Marcelo, que a minha sensação aqui é que as pessoas, a gente não tem uma equidistância nos contratos, a gente sempre tem alguém que está em uma situação um pouco mais de vantagem em relação à outra, mas desde que seja eu que esteja na condição de vantagem, está tudo certo. Quando o outro está em condição de vantagem, aí começa a reclamação. A gente não está aqui discutindo de transferir o risco integralmente para o outro lado. Quando o STJ teve chance de se manifestar anos atrás sobre a variação cambial, em várias situações, simplesmente ele mandou dividir a conta entre os dois segurantes do contrato. Tá? E a gente está numa discussão aqui, nesse ponto eu concordo com o Marcelo, a gente está há 10 dias, 15 dias dos efeitos da pandemia. Tem gente que não quer pagar nem um mês que já ocupou o espaço. Eu sou lojista, o shopping está fechado, mas minha mercadoria está lá dentro da loja. Ela está sendo armazenada, tem segurança dentro do estabelecimento. E eu sou locatário, eu sou profissional liberal, não estou conseguindo pagar o valor do aluguel, mas acontece que meu locador vive dessa renda. E aí, por que a minha situação é melhor do que a dele? Eu acho que nesse aspecto, a gente não ter um artigo de lei que trate isso de modo a priori uniforme, é positivo. Eu acho muito improvável que a gente conseguisse um texto de lei que cobrisse todas as situações. Mas eu me preocupo com a demanda que isso vai levar ao judiciário. Tá?
se o judiciário vai ter condições de fazer frente a isso ou se a gente vai ter que ser criativos e primeiro tentar esgotar o caminho negocial. Agora, só tem caminho negocial se as pessoas estiverem de boa fé e quiserem conversar. Hoje à tarde me liga um cliente dizendo assim, olha, eu sou profissional liberal, eu dou aula de dança, eu aluguei uma sala, eu estou há 20 dias sem poder usar a sala, provavelmente vou ficar mais o resto do mês sem poder utilizar a sala, e tem 10 dias que eu tento falar com o locador, ele não me atende. Ele ignora minhas mensagens, ele ignora os meus e-mails, tá? Ele não quer conversar comigo. Então, o que acontece? O problema não vai embora se você não enfrentar o problema. Você precisa, objetivamente, abrir um canal de negociação contra a parte. Eu acho isso essencial nesse momento, um pouquinho de bom senso. Eu tenho outros temas para tratar aqui do assunto, mas para a gente ouvir o Gomide, que não falou ainda sobre locação, eu ia pedir que o Gomide, ele fez umas propostas para o PL e na semana passada, chegou até a publicar, se não me engano, no Migas, Gomide. Eu acho que aquele seu raciocínio de propostas comentando o PL podia servir como base para os colegas advogados que estão aqui iniciar a negociação. O que é possível fazer? Qual seria o cenário para propor uma negociação? Em princípio, o que a gente tem visto escrito nessa semana são pessoas fazendo analogia com o Código de Processo. Quando eu sou devedor e sou citado para pagar um débito de um título executivo e eu não tenho um valor inteiro, eu posso depositar 30% e parcelar o resto. Será que a gente pode pegar, por analogia, a situação do Código de Processo Civil e colocar na mesa como sendo um dos critérios de negociação, não o único, porque depende da realidade concreta? Como é que você enxerga os caminhos para a negociação, Gomide, em relação a isso? É você, Gomide. Dá a palavra. É você. Eu vou tentar me ater um pouco mais aqui ao PL e à locação de imóvel urbano. Shopping center, eu prefiro deixar com o Barbaresco, que é muito especialista, e eu concordo em grande medida com tudo que o Barbaresco falou, também com o Marco Serrar. As minhas primeiras preocupações a respeito do PL. Em primeiro lugar, despejo. O projeto, na sua redação original, não permitia despejo em hipótese alguma. Qual que era a minha preocupação? Despejo, 59, tem 9 incisos. Dentre eles, um deles é a falta de pagamento do aluguel. Mas eu posso obter um despejo liminar quando, por exemplo, o meu imóvel requer obras emergenciais. Quando, por exemplo, eu concedi o meu imóvel para locação por temporada e os inquilinos não saíram de lá. Essas situações eu fiquei muito preocupado, eu propus uma alteração legislativa e não em razão dessa minha alteração legislativa, da minha sugestão, mas o PL ele foi alterado e nós temos hoje 6 hipóteses em que cabe o despejo liminar e 3 hipóteses em que não cabe o despejo liminar. Tá bom? Então, em certa medida, eu estou de acordo com isso. Ontem, na live do Ibradim, aparentemente todos concordavam com isso, mas o professor Simão colocou uma questão que também me parece muito inteligente. Ele disse, olha, embora algumas situações possam efetivamente caber o despejo liminar, o fato é que o Poder Judiciário não vai conceder. E por que não vai conceder? Porque não há segurança para realizar o despejo. Preciso levar um caminhão de mudança, eu preciso do oficial de justiça. Então, é realmente uma questão a ser refletida e, na prática, o segundo o Simão tem sido visto, as decisões que algumas decisões até concedem liminar, mas para dizer o seguinte, conceda o despejo liminar, ficando suspensos os efeitos dessa decisão até o fim da pandemia. Então, eu efetivamente acredito que realmente não vai existir o despejo. Em algumas situações, eu acho que deveria, sim, ser conferido o despejo. Em algumas situações limítrofes emergenciais, o Poder Judiciário poderia, sim, ser acionado. Tá? Com relação ao artigo 10, que foi eliminado, de fato existiu uma moratória, né, como bem referido pelo Ivanildo e pelo Barbaresco, de uma forma muito ampla, né? Eu acredito, primeiro, só falava sobre imóveis residenciais. Eu acredito que até poderia ser ampliado, essa foi a minha sugestão, para imóveis comerciais, né? Mas veja, não da forma como estava, em que pura e simplesmente era quase um direito potestativo em que o inquilino a qualquer tempo poderia suspender total ou parcialmente o valor do aluguel. Vou ser muito sincero, por exemplo, no meu escritório, o escritório onde eu resido, eu pago aluguel. Eu não tive ainda a diminuição, porque o meu escritório inteiro está trabalhando, está em home office.
por que eu vou deixar de realizar o pagamento do aluguel? E pior, as minhas contas são muito bem certinhas, né? É pior para mim deixar de pagar o aluguel, pedir a suspensão, porque eu vou ter que adicionar esse valor lá na frente. Então, eu fiquei realmente muito receoso e a minha sugestão era criar um dever de renegociar. O locatário, comprovadamente, que tivesse uma situação de diminuição da sua receita, seja residencial, seja comercial, nascia ele o direito potestativo de renegociar, um direito que o devedor deveria responder. Ele tem um prazo para a resposta disso. Sob pena, se efetivamente não for possível a renegociação, né, aí sim, eventualmente, uma suspensão, mas não total. Suspender, a minha sugestão era pagar 70% do aluguel, deixando o valor, os 30% para que fosse prorrogado, mas não uma suspensão total. Concordo, então, em certa medida, também com o Ivanildo, mas aí, a respeito dessa questão de eventualmente deixar isso para o Poder Judiciário. Mas, em tempos de crise, eu hoje sou favorável a uma norma que regule isso, senão o Poder Judiciário, meus amigos, efetivamente, o Luiz Mário vai ficar maluco, vai ser o dia inteiro julgando liminar para pagar ou deixar de pagar, quando uma lei, ainda que não seja a melhor de todas, vá regular isso. Eu acredito que essa permissão de moratória total era bastante prejudicial ao mercado. Eu acredito que a retirada foi melhor, mas já estão dizendo que a Câmara vai reinserir. O Simão ontem disse que a Câmara deve reinserir o artigo 10, talvez criando melhores critérios, tal como a sugestão do professor Marcos Erhard, da lei portuguesa, me parece, de fato, mais acertado. Vou tentar ser o mais breve para ouvir os demais. Evanildo? Só colocar uma questão que não foi bem compreendido, de que todos os problemas resultantes de possíveis conflitos de renegociação e revisão de contratos recairiam necessariamente no Poder Judiciário. Acho que não. Como o Alexandre falou, vai ser um caos, vai se transferir exatamente para dentro do Poder Judiciário, já abarrotado de milhões de recursos. O que nós teríamos que discutir, né, e que eu acho que é isso que até agora não houve nenhuma iniciativa do CNJ, apesar do presidente do CNJ do Supremo estar lá trabalhando em cima desse projeto da 1179, é um amplo sistema de negociação coletiva, né, inclusive utilizando os recursos de informáticos, recursos telemáticos que nós estamos aqui aplicando nesse momento. Um exemplo só bastante objetivo que deu um resultado fantástico na recuperação judicial da Oi é que se montou uma plataforma de renegociação de dívidas da Oi que resolveu o problema de 40 mil credores. Ou seja, nós temos que ter uma regulação, isso sim, para facilitar o processo negocial, o processo de mediação, o processo de conciliação, obrigando o locador que não queira discutir uma revisão que seja justificável a sentar, ainda que diante de uma Câmara, dentro de um processo negocial. Eu só para encerrar essa observação, eu acho que o processo só vai para o judiciário quando não houver nenhuma condição, né, de ser assim discutido, negociado e haver uma recomposição entre credor e devedor, entre locador e locatário. É que é interessante que essa lei 1179, quando se diz que a origem dela historicamente está na lei Fayot de 1918 na França, e eu tive a curiosidade de analisar essa lei, inclusive tem um artigo do professor Otávio Rodrigues Júnior, que foi quem elaborou a primeira versão dessa lei sobre a lei Fayot, e a principal regulação da lei Fayot é estabelecer um processo de negociação, um procedimento administrativo, depois uma decisão, procedimento de recursos da negociação de contratos, e não diretamente querer intervir nos contratos, mas abrindo sim um procedimento de negociação, e isso nenhuma disposição nesse projeto trata desse procedimento mais simplificado para facilitar essa enxurrada de dificuldades que nós vamos enfrentar na execução dos contratos. Era isso que eu queria deixar claro, que é um ponto também de discussão.
Luiz, posso fazer uma observação? Uns 30 segundos? Pode, temos 211 pessoas, tá? E eu queria até que, como o nosso público não é um público exclusivamente da área jurídica, e algumas inquietações são de ordem prática, né? É a pessoa que tem uma administradora de imóveis e que recebe um percentual em cima daquilo que o locatário paga ao locador. Como faz? Vou levar um calote geral, enfim, algumas questões práticas. A lei está autorizando ou não? Eu deixo de pagar, não deixo de pagar? Qual é a melhor solução? O que é que tem sido visto de negociação? Como é que as pessoas estão negociando? Então, vamos dar esse contrato de locação, ele é muito importante, né? 80% das pessoas têm um único imóvel alugado, aquilo às vezes é a fonte de renda do locador, não é? Há uma pesquisa do Secov nesse sentido. Então, essa presunção de que o locador é a parte mais forte quando comparado com o locatário não resiste a essa pesquisa, pelo menos, não é? Esse locador ele não é tão poderoso de modo a ter uma visão robinhoodiana em relação ao locatário. Enfim, queria que vocês trouxessem essas questões práticas. Pois não, Gomide, é você. Rapidamente, então, Luiz, eu não poderia deixar de concordar com o professor Ivanildo e quero dar a minha visão prática nessas 2 semanas que eu venho trabalhando nisso. Praticamente todos os meus clientes, sejam inquilinos, sejam locadores, abriram o coração para pegar o telefone via intermédio de seus advogados, muitas vezes, abrir o jogo, qual que é a minha dificuldade? Olha, eu não quero desconto, ou eu quero desconto, quero uma prorrogação, eu não quero agora, mas se isso acontecer lá na frente eu quero, e as pessoas estão renegociando. Eu nunca tinha visto na minha vida nenhuma circunstância fática que tenha feito com que os contratantes renegociassem isso tão rapidamente. Isso pode ser, na verdade, ao final dessa pandemia, pode ser uma mudança de postura completa. A respeito só dessa questão muito pontual que você perguntou, Luiz, o administrador, eu não sei se o administrador vai deixar de ser remunerado. Me parece que o administrador agora vai ter mais trabalho, né? Porque justamente ele vai lidar com essa questão dessa renegociação. A gente precisa imaginar, por exemplo, uma coisa é um comerciante, por uma ordem governamental, é obrigado a fechar as suas lojas. Ele não recebe mais clientes, ele não tem ali receita por algum período. Eventualmente, num caso como esse, a gente pode pensar, talvez, uma prorrogação. Agora, para quem efetivamente está prestando serviço, né, para quem a gente precisa evitar justamente os comportamentos oportunistas de quem, nesse tempo de pandemia, agora quer, em certa medida, levar alguma vantagem. Pois não, Luiz, Marcos, você me dá um tempinho? Quero. Eu estou com o chat aberto aqui e queria responder algumas pessoas aqui. Que bom. A Sula fez um comentário aqui sobre o que o Gomide disse, comentando que a suspensão da execução do despejo seria adiar a resolução do problema. Perfeitamente, concordo com você. Hoje isso já pode acontecer. A gente tem um projeto de lei que está sendo discutido. Se eu hoje pedir execução liminar no despejo, eu acho que é uma decisão possível. Lorena pergunta, juiz pode suspender as parcelas de acordo em execução em andamento? Sim, se a pessoa pedir, não de ofício, e se ele achar que no poder geral de cautelar dela ele tem que fazer isso, eu não ficaria surpreso com a decisão, mas ela precisa ser fundamentada. Paula coloca que no PL o locador está sendo visto como especulador imobiliário. Eu acho que essa é a principal dificuldade. A gente tem vários formatos de locação diferentes. Pessoas que vivem da locação, pessoas que são fornecedoras de serviço, como quem trabalha com administradora. Aqui, Luiz, a gente na cidade, aqui em Maceió, a gente tem um problema que algumas administradoras elas garantem o recebimento aos proprietários. Tá? E aí, essa é uma situação complicada para eles, porque o que acontece? Eles ficam com a administração integral do imóvel, eles decidem a quem alugar, eles fazem a cobrança, e quando há calote, aspas, quando há inadimplemento, eles têm que honrar o pagamento ao locador, recebendo ou não dinheiro do locatário. Então, essas pessoas estão numa situação bem difícil nesse contexto. Então, veja, a gente não tem só um tipo de administrador, a gente não tem só um tipo de contrato, isso é muito difícil. O Francisco pergunta se não é interessante criar câmaras de conciliação e renegociação dos contratos de locação.
eu acho que a gente tem câmara demais já, tá? A gente pode utilizar a estrutura das câmaras que já estão funcionando. Cada tribunal tem um setor de conciliação. A gente pode ter mutirão, pode ter dias específicos para isso, mas eu não acho necessário criar câmaras específicas para o assunto. Eu acho que já tem uma estrutura que resolve. A ideia de utilizar, como o Ivanildo mencionou aqui, plataformas de resolução de conflitos online, já que a gente vai ter muita situação massificada, muita situação idêntica, para mim é uma ferramenta que talvez funcionasse melhor do que criar uma câmara física específica para isso. O Felipe Brito Alves coloca aqui que uma obrigação de renegociar sem condições objetivas se equipararia a uma tentativa de conciliação obrigatória que a gente vê hoje no CPC 2015. Existem colegas professores que, quando falam de dever de renegociar, querem levar ele ao status de, aspas, condição de procedibilidade. Eu não poderia bater na porta do judiciário sem demonstrar que tentei fazer a renegociação. Veja, a gente tem visto essa história desde 2015 com a audiência de mediação, tá? No processo civil. Então, o que a gente precisa é demonstrar que tentou conciliar, tentou mediar, tentou conversar, mas exigir que a pessoa sente na mesa e apresente uma proposta, a gente não tem, a não ser que a gente tenha uma lei específica tratando desse assunto, não é o que a gente vem vendo hoje na prática do judiciário. A Paula fala do comentário do professor José Fernando Simão de ontem, falando que vamos ter uma moratória, que o artigo 10º pode voltar para o projeto. Pode, Paula, pode voltar o 10, pode voltar o 20, pode voltar o 14, pode vir a medida provisória amanhã. A gente está no juízo de futuridade. Não dá para a gente saber o que diabo vai acontecer na semana que vem. O que é que eu posso dizer para você hoje? Hoje não tem regra geral de moratória, mas tem contratos que venceram essa semana, tá? Das duas, uma, ou eu consegui nenhum valor, ou eu estou inadimplente, ou eu abri uma negociação. A gente não precisa esperar o projeto de lei para começar a conversar, mas eu acho que nos próximos 15 dias, ou via medida provisória ou projeto de lei, a gente vai ter algo que, pelo menos, coloque um norte. Eu acho que o que todo mundo está colocando aqui é que seria útil a gente ter algumas balizas objetivas, pelo menos de prazo, pelo menos que facilitasse o encaminhamento da negociação. Eu acho que o Marcelo falou do prazo de 30 de outubro, eu também não sei, Marcelo, onde é que diabo tiraram o 30 de outubro, tá? E o grande receio é que alguns desses dispositivos que nasceram para ser transitórios podem ter uma duração maior do que o que a gente está pensando. E para terminar, Luiz, ainda tem outras perguntas aqui, mas eu não vou conseguir responder todas agora. Uma observação, esse regime transitório emergencial não altera o Código Civil, não altera a lei de locação, é só para esse período. Pelo menos é o que tem no PL até agora. Vou parar por aqui. Então, Luiz, acho que a gente está chegando ao final, só para talvez já passar para o Barbaresco para a gente falar de condomínio edilício também, que é importante. E aí depois a gente faz a rodada. Barbaresco, fala do assunto. Que assunto? O edilício? O edilício? Aí vamos bater no Comídio agora. Ele está pedindo. Eu tudo com você. Fala sobre o PL, Barbaresco. O Barbaresco escreveu um artigo ótimo. Só falar uma coisa aqui. Só para dar uma arrumada aqui, a gente tem 20 minutos, nós temos 200 pessoas na sala. Vamos falar isso rapidinho, cada um faz um comentário. Voltamos com o Marcos para falar de compra e venda dos contratos firmados antes da vigência. E aí vamos respondendo, na medida do possível, as perguntas que estão aqui sendo colocadas, como o Marcos fez. Pode escolher um aí no chat e responder na medida do possível, dizendo à pessoa, tá? Quem não curtiu ainda a página do Instagram do Instituto, dá um cliquezinho lá, tá bom? Pois não, professor. O professor Melim Chalub nos assiste. Ai, caramba, professor Melim Chalub, não é? Professor Melim é a maior autoridade hoje. Aliás, as leis todas passam essas leis de mercado. É o nosso guru do direito imobiliário. É o nosso guru do direito imobiliário, exatamente, Ivanildo. Você socorreu aqui a minha fragilidade no vocabulário. Então, professor Melim. Um abraço. Um abraço. Professor Marcelo. Só fazendo uma pergunta para os civilistas de plantão, o doutor Marcos e o Alexandre. O 422 do Código Civil já não impõe o dever de renegociar, não? Não é? Quando ele fala, os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão, assim como em sua execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. Me parece que já impõe o dever de negociar na medida em que impõe a boa-fé nessa situação pandêmica. Me parece, não sei. Eu acho que esse é o fundamento, Marcelo. A pergunta é o que é renegociar? É obrigatoriamente trazer uma proposta para uma mesa? É obrigatoriamente sentar várias vezes com a pessoa? Olha, entendeu? É estar na carne.
E é isso que o povo não está entendendo. Ninguém. Isso que é a personificação da loucura. Porque, se eu for responder a pergunta do moço, assim, eu trabalho para uma escola de idiomas de altíssimo padrão. Trabalho para uma outra escola de altíssimo padrão. O que aconteceu com os alunos? Sumiram. O que aconteceu com os inquilinos? Vivem disso. O que aconteceu com o locador? Acabou com a receita. Ninguém está pagando. E agora? Não tem o dever de ar? E tem a administradora que ganha. Todo mundo vai ganhar menos. Todo mundo. É cortar na pele, gente. É cortar na carne. Bom, vou falar do condomínio edilício. É isso, Gomidi? E aí, encerra. Isso. E o seu... Não, aí a gente segue para compra e venda. Vamos lá, pegar o... Só quero seguir exatamente a norma. Então, o que acontece? Na SPL 1179, no que tange a esse artigo 11, na sua nova reconfiguração, estabelece, vou ser já direto, né? Na minha visão, a ditadura do síndico. É uma ditadura, porque no inciso 1 simplesmente restringe áreas comuns. O restringir me parece menos do que o do inciso 2, que é restringir ou proibir. E para eu proibir direito à moradia, algo inviolável, e para eu proibir o uso e gozo da propriedade... Mas aonde diz proibir o uso e gozo da propriedade, Marcelo? Presta atenção. Eu vou te falar agora, ó, porque você falou na live de ontem, é ruim essas lives, é que a gente não consegue falar na hora, e vocês ficam cacetando, e ninguém leu o que escreveram, me parece, né? Inciso 2, Gomidi, todos lendo na tela, olha, ó, restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos por terceiros, vírgula, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. Está Mas aqui. Isso com relação às festividades e reuniões, Marcelo. Calma, Gomidi, calma, doutor, só calma. Aí nós vamos no seu parágrafo único, onde que alguém escreveu esta loucura. Aí ele fala assim, ó, não se aplicam as restrições e proibições contidas nesse artigo, para que caso atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. Ou seja, isto aqui, síndico não toque, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva. Agora, todo o resto, você decide, doutor síndico, de acordo com a sua realidade. Proíba o que desejar, de quem desejar, a mera pintura. Sabe por quê? Deixa eu só aprofundar um minutinho essa coisa aqui. Eu estava assessorando 3 clientes, estava fazendo uma reforma grande em apartamentos de altíssimo padrão. Reforma estrutural grande, não é estrutural no sentido da norma. Demolindo paredes, etc, etc, etc. As pessoas entram em regime de tem que ficar em casa, isolamento. Putz, o que as pessoas começam a reclamar, senhores? E tivemos um exemplo deste fato na MDDI, Mesa de Debate de Direito Imobiliário, declarada por um dos advogados bem renomados do mercado. Putz, claro que eu era contra esta norma, mas aí eu comecei a trabalhar em casa. E aquele barulho, presta atenção no efetivo, o barulho começou a me afetar. E nos 2 clientes que eu estava, o barulho começou a afetar de novo. E aí eu coloco no meu artiguinho lá do Migalhas, que o Gomidi me deu a honra de poder escrever. Artiguinho não, belo artigo. Eu digo o seguinte, se a preocupação é o risco da pandemia, preocupação de contágio, coitado dos médicos, né? Eles também não deveriam estar à frente. Então, o que deve o síndico fazer? Adotar todas as medidas necessárias a que as obras sejam feitas com cautela, com segurança, com álcool gel, limpando o elevador, limpando as partes, usando máscara, colocando luvas. E não simplesmente proibir o uso e gozo da propriedade. Isso que eu acho um absurdo. Que a moradia é bem inviolável. E vem esta norma asquerosa e estabelece uma afronta ao direito de propriedade. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Claro que eu prezo a saúde. Claro que prezamos a saúde. Margareth, vamos avançar, vai. Você só quer saber o seguinte, Gomidi. Você entendeu o meu racional? Para vocês não ficarem falando de palavras. Eu li 19 vezes o artigo 11.
Eu não vi em nenhum. Eu li agora 20 vezes, 20ª vez. Eu não li. Eu queria ouvir os demais. Eu queria ouvir o Ivanildo e Marcos Serra. Não, deixa eu fazer outra colocação. Tanto que você viu que na live de ontem do Ibradim, você falou assim: se a pessoa estiver colocando uma pia, só que se ela tiver um tanque, ela que lava a louça dela no tanque. Eu acho Então, isso. claro que você viu. Isso. Senão você precisa botar isso em si mesmo. Meu Mas isso pode ser uma obra de benfeitoria necessária, fazer a substituição. Gomide, vamos ouvir aqui. Até porque você já leu 20 vezes e não conseguiu entender ainda, pelo que eu estou entendendo. Calma, não, mas deixa eu fazer minha consideração. Eu só queria... brincadeira. Você já imaginou? Quem ajudou a escrever não entende. Imagine nós. Não, eu não ajudei a escrever esse dispositivo, eu não ajudei. Deixa o Marcos falar. Essa uma interpretação, para mim, me ajude, mas eu não vi em nenhum momento uma permissão... Lê o artigo aí, lê o artigo para as pessoas que eventualmente... Em caráter emergencial, de 30 de outubro de 2020, além dos poderes conferidos pelo síndico, compete-lhe, o inciso 1º diz, restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do coronavírus, respeitando o acesso à propriedade exclusiva. Ponto. Ou seja, restringir a utilização das áreas comuns. E veja, essa restrição é uma restrição para, eventualmente, uso de churrasqueira, uso de salão de festas. Eventualmente, da academia, também não é proibir, mas é restringir, limitar para 3, 4 pessoas, enfim, é isso que quer dizer o inciso 1º. O inciso 2, restringir ou proibir. Proibir o quê? Proíba! Proibir o quê? Agora. A realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. O quê? As reuniões, as festividades. Está muito claro isso. Eu vou ter que suspender esse diálogo tão amigável para incluir o tema, mas é isso mesmo. Direito é isso, né? O bonito é isso, né? A gente ter essa ponto de vista. A gente tem. Eu queria entrar para a gente não descumprir com os nossos ouvintes, né? A falar um pouquinho do compromisso de compra e venda, Marcos. Temos 10 minutos, você fala e depois a gente... Bem rapidinho, só estourar muito tempo. Ajudar o pessoal, eu postei aí no chat o texto do Gomide e o texto do Marcelo, do Migalhas, porque vocês podem aprofundar as duas posições. Eu acho que é interessante. A gente não consegue esgotar os assuntos aqui. Em relação aos contratos anteriores, muita gente tem me ligado dizendo o seguinte: Marcos, posso pagar? Esse material todo nós vamos mandar para as pessoas, tá? Então, todo esse material que está sendo colocado aqui, que está sendo referido, inclusive a gravação da live, nós vamos colocar, vocês vão receber no seu e-mail o link para assistir ao vídeo, só vocês, é fechado, quem se inscreveu. Depois a gente disponibiliza para o público em geral, e lá tem os links para você baixar o material que nós vamos disponibilizar. Vai lá, Marcão, era só para dar o aviso. Eu acho que é um serviço de utilidade pública a gente deixar esse material disponível para todo mundo. Tem muito material disponível, a gente tem que escolher. Em relação aos contratos já celebrados, as pessoas estão me ligando e estão dizendo o seguinte: Marcos, posso parar de pagar? Claro que não. Você teve algum impedimento, perdeu o emprego, reduziu sua renda, você trabalha com delivery, está ganhando mais dinheiro agora que ganhava no mês passado. Você quer parar de pagar por quê? Tá? Então, eu acho que a gente primeiro tem que partir do pressuposto da força obrigatória dos contratos. Os contratos foram feitos para serem cumpridos. Aconteceu uma situação excepcional, aconteceu um problema comigo, perdi minha renda, perdi o meu trabalho, estou impedido de exercer minha atividade. Ok, só você ou o outro lado também. Nós estamos falando de uma impossibilidade definitiva, de uma impossibilidade transitória, nós estamos falando de algo que é interno à sua atividade ou é algo que atinge a todo mundo. Você pode ter a surpresa do outro contratante e dizer assim: eu também não quero ficar mais no contrato com você, vamos encerrar o contrato. A gente faz um distrato, tá? A situação que vai acontecer, que eu acho que é a mais comum, é um dos lados não suportar ou não querer mais estar no contrato e o outro lado tem interesse na manutenção daquele negócio. Agora, voltando, a gente fez o ciclo e está voltando para o início da discussão, Luiz. Você imagine um incorporador que tem 2/3 do empreendimento comercializados, todos financiados, e ele depende desse fluxo de caixa para poder terminar o empreendimento, e o que vai acontecer é que todo mundo decide que só vai pagar 10 ou 15% do que tinha planejado ou do que era devido por força do contrato. Mas todo mundo quer que a obra termine no prazo. A gente vai transferir essa obrigação inteira para o incorporador.
Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que tratar. A professora Cláudia Lima Marques, no texto da semana passada, começou a trabalhar uma tese de uma exceção dilatória para o consumidor. Não é abono, não é perdão, é apenas a prorrogação da data de pagamento sem incidência de juros e correção monetária. Ela faz todo um arrazoado sobre isso. Eu vou postar aqui também, já o link para quem quiser ler o texto. Tá? Em princípio, quem foi que falou? Não vi. Qual é a base? A base? Boa fé. A base, solidariedade. Tá? E aí, o que acontece? O salário mais a partir de amanhã. A grande discussão que eu acho na questão imobiliária é a seguinte, é que a gente já parte de uma cláusula de tolerância de 180 dias para o incorporador, mas o adquirente não tem tolerância nem de um dia, nem de 24 horas. Tá? Então, um dos pontos de vista da discussão é justamente dizer o seguinte, olha, eu podia resolver o negócio, eu estou aqui e quero renegociar a base dele, mas para isso a gente tem que repactuar o pagamento e as próximas 3 parcelas a gente não pode incidir juros e correção monetária. Ele não quer discutir o valor do empreendimento, ele quer discutir a forma de pagamento e a incidência de encargos nessa proposta. Mas nesse momento, Marcelo, o que eu queria pontuar aqui é o seguinte, em princípio, se não alteraram as circunstâncias, não tem por que descumprir o contrato. Agora, você quer descumprir o contrato e o contrato está em dia, o cronograma da obra está de acordo, ou você não está conseguindo pagar o contrato e para completar, o cronograma está atrasado? Tá? E aí a gente tem a figura do 477 do Código Civil. Se eu tenho receio no cumprimento da prestação, eu posso consignar o valor. Tá? Agora, o que vai ser interessante vai ser a discussão dos contratos que vão ser desfeitos agora. Eu queria ouvir o Gomide. E, por força da lei dos distratos, a devolução do valor seria ao final da obra. Tá? Se imagine que a pessoa perdeu a renda, a pessoa não tem condições de honrar o pagamento, Alexandre. E aí a pessoa é considerada inadimplente e se aplica a lei e, por conta disso, se desfaz o contrato. Você acha razoável a aplicação do dispositivo que determina o pagamento ao final do valor que foi adiantado durante o período de vigência do contrato? Marcos, eu não vejo, honestamente, por que não. Eu não acho que essa lei altera para antecipar os valores. A incorporadora já vai estar sangrando, como diz o meu amigo Barbaresco, em razão da inadimplência de boa parte dos adquirentes. E ainda, além de sangrar, porque o mercado imobiliário agora vai ficar paralisado, ela vai ter que buscar novos adquirentes e vai ter dificuldade para isso, ela ainda precisaria antecipar esses valores para devolução. A minha opinião, a modesta opinião, é que isso não altera. Nisso eu concordo com o Mauro Baresco, é um jogo de perde-perde. Né? Se, por um lado, a incorporadora, eventualmente, ela vai ter que segurar a obra, na minha concepção, vai ter que, durante esse período, ela não vai ter um segundo prazo de tolerância, né? Porque esse 180 dias já é um prazo razoável, inclusive para o coronavírus, se for por um período de 30, 60, 90, 70 dias. Além disso, para mim, o adquirente também, ele pode sim pleitear a resolução do contrato, mas aí ele tem que observar os termos da lei. Ok, vou fazer... Ivanildo, alguma consideração? Eu queria perguntar se o Ivanildo queria entrar nessa história, porque Gomide, o governo só se mexeu em relação à empresa aérea. Para a empresa aérea, a devolução vai ser em suaves 12 prestações. Tá certo? E eu não acho razoável os outros setores da economia não serem nem sequer lembrados. Eu não sei se precisa ser a mesma regra, mas eu não sei se é proporcional só tratar disso para o setor aéreo. O professor Ivanildo, que é um homem do direito empresarial, o que acha? Vale a pena um tratamento diferente? Eu antes quero dar um aviso, Ivanildo, só um minuto. Nós temos aí 180 pessoas. Quem recebeu o link, né, de algum colega, não deixa de se cadastrar lá no www.institutodosmaismoutinho.com.br home live, porque senão você não vai receber o link das próximas, tá bom? Então vai lá e se cadastra, quem recebeu o link de outros colegas. Pois não, Ivanildo? Luiz, acho que em cima do encerramento, né, vou só fazer uma colocação final aqui, de que, como na abertura que nós procuramos, eu procurei chamar a atenção, ou levantar a questão
de que nós estamos passando por um período de... A expressão utilizada pelo famoso jurista Clóvis do Couto Silva foi citado pelo Carlos Eduardo Pianoves, que é nosso amigo, professor da Universidade Federal do Paraná, que publicou um artigo que eu admirei bastante pela proximidade com as nossas ideias, né? Lá no Migalhas Contratuais do IBD-Conte, que eu também participo, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, em que nós passamos por uma perturbação desse processo obrigacional, né? Então, essas dificuldades que estão se avolumando, não os casos específicos, eu acho que, no fundo, em conclusão, nós poderemos superar, né, essas dificuldades que nós estamos enfrentando no momento a partir da aplicação de 3 princípios que estão lá no Código Civil, mas são princípios que vão exigir um esforço muito maior exatamente dessa negociação, dessa rediscussão dos contratos voltados para a continuidade dos vínculos e para manter abertos os fluxos econômicos, que são os princípios da boa-fé, da cooperação e da solidariedade. Mais do que nunca, esses 3 princípios devem ser buscados a todo custo. E como as medidas de renegociação, né, de conciliação, de mediação desses conflitos, eu entendo que nós devemos ter presente sempre 3 premissas. Primeiro, a necessidade de análise de caso por caso, em razão das condições econômicas das relações contratuais. É o fato econômico que deve determinar essa renegociação, essa revisão ou mesmo a rescisão. Segundo, uma questão que o Alexandre levantou, que eu acho muito importante, que eu estava vendo uma live também ontem da professora Paula Forgione da USP, é prevenir e reprimir as condutas oportunistas, que surgirão bastante nessa época. E, finalmente, manter abertos esses fluxos econômicos dos fluxos contratuais. Eu acho que a partir desses objetivos, a partir dessa construção, digamos, nova em cima de uma realidade que nós não sabemos aonde vai chegar, é que nós teremos condições de fortalecer essa discussão e buscar uma saída negociada para essa crise. Não, nós estamos chegando aos finalmente, né? E aí eu queria que cada um usasse aí 1 minuto, não é, para fazer suas considerações. Eu gostaria de dar uma pequena opinião, mesmo sendo esse o meu papel só moderador, mas alguns pontos. Eu acho que, de fato, deveríamos ter uma lei, poderia ser por medida provisória, até conversamos um pouco com o Ivanildo, porque fica uma esquizofrenia, se faz medida provisória quando a matéria não é de urgência. Quando a matéria é de urgência, por conta da pandemia, se faz um processo legislativo, por mais veloz que seja, vai e vem. Então, há uma certa esquizofrenia na construção do próprio ordenamento jurídico, mesmo que vá se tratar apenas da parte da eficácia. Acho que vai realmente, nós não vamos conseguir aprender do dia para a noite a negociar, teremos um volume enorme de processos. Acho que os princípios que aqui estão sendo tratados de várias fontes normativas, como o 422, pelo professor Marcelo Barbaresco, no Código do Consumidor, como o próprio artigo 4º, onde tem todo o elenco dos principiológicos, vulnerabilidade, boa-fé, equilíbrio, né? A preservação dos negócios jurídicos, essa é a grande função social do instrumento negocial, seja ele qual for. Não é possível romper contratos à torto e à direito. A função social do contrato, ela entra numa retórica protetiva do mais fraco para dar legitimação a discursos de natureza emocional, subjetiva do juiz, não é? Numa jurisdição muitas vezes robinhoodiana, não é? Tirar do pobre para dar ao fraco, não é isso. Função social do contrato é, antes de tudo, estabilidade das relações negociais para que a economia possa se desenvolver, para que o país possa crescer e, assim, todos, de uma visão coletiva, possam ter segurança jurídica e investir e ter o atendimento. É lógico que, a cada caso concreto, nós vamos tentar fazer o equilíbrio disso. Né? É lógico que nós vamos fazer o equilíbrio. O judiciário será chamado, está abarrotado, ficará mais abarrotado ainda. Né? Temos milhões de advogados no Brasil, é uma jabuticaba, a quantidade a jabuticaba brasileira, né? A quantidade de advogados que nós temos é muito grande, né? Então, isso tudo vai gerar processo, não tenha dúvida que vai gerar processo. O judiciário precisa se preparar, acho que a conciliação é o caminho, é o ideal, acho que isso é importantíssimo estimularmos isso, mas nós não temos a cultura da solidariedade, nós somos solidários quando nos favorece, né? E como bem ressaltou em algumas oportunidades aqui
com muita maestria o professor Barbaresco. Enfim, essas são as considerações minhas. Quero um minutinho para cada um, para a gente encerrar. Temos 167 heróis da resistência. Muito obrigado a todos vocês. Mas vamos ouvir os finalmente de cada um desses magníficos juristas. Inscreve-se lá no Instituto, institutoluismariomoutinho.com.br/homelive. Se não se inscreveu, porque você recebe todo o calendário da nossa programação, tá bom? Então, vou começar pelo professor Ivanildo, sigo Marcelo Barbaresco, depois Marcos Errard, depois Gomide, um minuto para as considerações finais. Não, só queria agradecer aqui a participação de todos aqueles que ficaram até o final desse debate, agradecer os nossos colegas, doutor Marcos, doutor Alexandre, doutor Marcelo Barbaresco, um prazer muito grande dividir esse debate com vocês. Pena que o tempo ainda é relativamente curto para tratar um problema tão complicado, tão complexo, e ainda sem uma solução à vista de curto prazo, mas estamos aqui nos colocando à disposição para continuar essa discussão em outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Sou eu agora, né? Senhores, os que estão nos ouvindo, o meu recado é o seguinte. A Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 1º, estabelece como fundamento da República a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária, senhores. Sejamos solidários e tentamos, já que nós não somos hábeis negociadores, ou a grande parte dos brasileiros não o é, utilizarmos da mediação. Existem muitos mediadores formados pelo Brasil, com cursos espetaculares, premidos pelas circunstâncias, querem muito trabalhar. Até então, a profissão, aspas, profissão, fecha aspas, não foi regulamentada, ganham miséria pelo judiciário, quando eles conseguem exercitar com amor, paixão e devoção esse papel de aproximar e eliminar as divergências das partes, fazendo-as entender exatamente o seu lado. Então, a minha notícia é, por conta da solidariedade, já que somos incapazes de resolver nossos problemas, vamos para a mediação, vamos consultar os mediadores, vamos pedir para ajuda a essas pessoas, que na Argentina ganha R$10 por mediação, e que no Brasil ganha quanto? 30? Será? Acho que nem isto. Eu tenho vários amigos mediadores em São Paulo e eles clamam por isso. De repente, uma espetacular oportunidade para mediação. Tá bom? Esse é o meu recado. Obrigado a todos, senhores. Obrigado, professor Marcelo. Boa dica. Mediação, acho que é uma boa. Marcos Errard. Luiz, eu queria agradecer o convite e dizer que a Marcelo, Ivanildo e Alexandre, que eu sempre aprendo ouvindo vocês. Obrigado pelo apoio aí, Maciel, Tom e o pessoal da técnica. Para quem está ouvindo a gente, se está difícil pensar nos contratos diante da pandemia, imagine começar a fazer novos contratos nas próximas semanas. A vida da gente não vai parar. A gente tem que levar em consideração que, se a pandemia pegou de surpresa a gente há 20 dias atrás, a gente vai ter que, para os próximos contratos, colocar isso como uma cláusula e discutir. Vai ser um exercício interessante para a gente. No mais, eu fico à disposição, como o Ivanildo colocou, como o Gomide já colocou, que já escreveu, como o Marcelo, para esclarecer, para a gente bater o papo e prosseguir essa prosa no outro dia. Boa noite para todo mundo. Desculpa, Marcos. Pessoal, antes do Gomide encerrar, anotem aí as nossas próximas lives, se você gostou dessa, tá? Então, dia 13 de abril, segunda-feira, 19h30, nós temos gestão de crise empresarial decorrente da pandemia. Rodrigo Numeriano, João Guilherme Gebran, Marcos Aurélio Florencio e João Gabriel. Dia 16, 9h30, nós vamos ter revisão dos contratos em decorrência da pandemia com Gabriel Schumann, Marcos Errard e Alexandre Gomide. Depois nós vamos ter, no dia 20 de abril, pacote anticrime, desembargador João Pedro Gebran Neto, ministro Rogério Schietti, não é? E ministro Rogério Schietti e Marlos Arnes, advogado. Dia 23 de abril, 19h30, tudo é 19h30. Federalismo e crise em tempos de pandemia. Juiz federal Clênio Jair Chuse, Raquel Andrade, advogada, e Marcos Antônio Rios da Nóbrega. Dia 27, segunda-feira, 19h30, nós vamos ter os aspectos jurídicos do contrato de plano de saúde, com Gabriel Schumann, Elton Fernandes, Paula Moura e Marcos Errard. E quinta-feira, encerrando dia 30 de abril, as medidas jurídicas tributárias decorrentes da pandemia. Aí o tributarista Rodrigo Numeriano, Antônio Souza e José Maria de Arruda Andrade. Pois não, Gomide? Você começa, você termina. Pessoal, para mim, da mesma forma, foi uma alegria estar participando dessa live, seja pela amizade que eu tenho com todos vocês, todos mesmo aqui são grandes amigos.
E queria deixar, né, ao final, talvez um olhar aí um pouco de otimismo, né? Todo mundo naturalmente está muito preocupado, não só com as questões jurídicas, mas com as questões econômicas, inclusive as questões pessoais, né? Com relação à saúde da nossa família, mas eu acredito que a gente vai passar por cima disso. É obrigação nossa do operador de direito justamente buscar neste momento consenso, evitar as condutas oportunistas, e eu realmente espero, do fundo do meu coração, que o Congresso Nacional seja iluminado para que possa efetivamente legislar para quem precisa, para quem efetivamente precisa, que seja uma lei que, eventualmente, aquele que necessita de um apoio agora, neste momento, que possa utilizar. E não aos demais que não necessitam de qualquer apoio econômico, possam se valer de um instrumento jurídico para obter, pura e simplesmente, vantagem. O nosso sistema jurídico ele já possui hoje ferramentas para punir muito fortemente esses comportamentos. A gente não precisa de uma alteração legislativa para, no futuro, punir quem efetivamente busque obter uma vantagem absolutamente imotivada. Se no primeiro momento nós, advogados, entendermos que vale a pena em tentar uma medida que possa trazer um lucro substancial muito rápido, que saibamos das consequências que podem advir no futuro. Nosso papel hoje, como advogados, ele é muito relevante em momento de crise. E nós precisamos agir com bastante responsabilidade. Saúdo a todos e muito obrigado por mais essa live, Luiz. Foi um prazer estar aqui com você. Eu quero agradecer a todas as pessoas, quero agradecer ao Tony, ele está por trás dessa logomarca ILMM Home Live, pilotando lá o nosso cockpit. Antônio, que fica aí caladinho, mas ele é também da parte técnica, fica aqui nos ajudando. Né, Antônio, muito obrigado. Obrigado aos professores, vocês de coração mesmo. Obrigado mesmo. Sem vocês a gente não conseguiria fazer isso. Meu querido Ivanildo, professor Marcelo Barbaresco, um amigo novato chegando aqui. Seja muito bem-vindo nessa casa pernambucana. Marcos Serra Gomide, fundador do Instituto, junto comigo. Tá? E a todos vocês, muito obrigado. Saúde para vocês e muito obrigado, antes de tudo, antes de todos, adeus. Tá? Tivemos mais um dia. Um grande abraço, até o próximo encontro. Obrigado, parabéns aí por tudo. Valeu.